Bom, boa tarde. Vamos retomar inicialmente o que a gente estava fazendo na última aula, que nós começamos a falar desse processo conhecido como processo de Poisson, que é um ingrediente básico em muitas construções e modelos estocásticos. Tá? Ele é fundamental. Então, nós estamos olhando ao longo do tempo, aqui, temos ocorrências e estamos simplesmente contando quando elas acontecem. Então, a minha realização é uma função extremamente simples, né? Ela dá pulinhos de um em um, quando eu tenho uma nova ocorrência. Então, essa função é a coisa aleatória. Ela corresponde, na cadeia de Markov, aquilo que a tempo discreto, o caminho, a trajetória da cadeia. Aqui é essa trajetória também. Nós estamos fixando a condição inicial é zero, tá? Isso não é nenhuma restrição, como a gente vai ver. E olhamos isso, tá? Então, esse nosso processo, ele tinha algumas propriedades importantes, né? No sentido que se eu olhasse um intervalo qualquer, né? O número de ocorrências nesse intervalo não depende, essa distribuição desse número de ocorrências não depende de onde está o intervalo. Se eu translado o intervalo mais para um tempo mais, para uma situação mais tarde, ele tem a mesma distribuição. A probabilidade de eu ver exatamente K saltos é a mesma, né? Então, isso é homogêneo no tempo. A outra propriedade importante é que quando eu olho intervalos disjuntos, né, por exemplo, esse que está marcado aí e esse outro aqui, tá? São disjuntos, podem ter o mesmo extremo, porque, por convenção, a gente está pegando sempre aberto à esquerda. São disjuntos, então, o número de ocorrências em um deles e no outro são independentes. Isso vale não só para dois, mas para qualquer número de intervalos. Tá? O número de ocorrências ao longo de intervalos disjuntos são variáveis aleatórias independentes. Tá? Qualquer número desses intervalos que você tome. Tá? Então, isso a gente resumiu em duas hipóteses, né? A primeira dizendo que é exatamente isso que eu falei, de ter K ocorrências em um intervalo, que na nossa notação aqui ele começa em S e tem comprimento T. Não depende desse S. Né? Então, isso era essa homogeneidade. E a outra, que esses eventos são independentes, tá? E isso vale para qualquer número de intervalos que você olhe. Tinha uma terceira hipótese que garante que você vai ver sempre assim, ocorrências isoladas, você não vai ver duas ao mesmo tempo. E essa terceira hipótese, ela é um pouquinho mais sutil de colocar, mas ela pode ser colocada dessa forma, por exemplo, tá? Que se você olha um intervalo de tempo muito pequeno, no sentido que você está fazendo o limite desse comprimento do intervalo tender a zero, né? Então, a probabilidade de ter pelo menos duas ocorrências, dado que tem pelo menos uma, tá? Tende a zero. Tá? Então, ou seja, se você tiver uma ocorrência, você vai ter exatamente uma. Isso ficou expresso através dessa relação. A probabilidade de ter uma, dividido pela probabilidade de ter pelo menos uma, a razão desses dois números tende a 1, quando H tende a 0. Então, nessas condições, a gente fez uma construção na aula passada, fez uma argumentação analítica, né? E descobrimos que o número vai ter um único parâmetro, que nós vamos chamar de lambda, chamamos de lambda, que ele representa uma taxa, então é um número, um único parâmetro, que vai descrever todas essas probabilidades, né? E que o número de ocorrências, então, num intervalo, vai ser uma variável aleatória de Poisson, com parâmetro lambda vezes o comprimento do intervalo, né?
Isso foi o que a gente fez na última aula. Então, em particular, a probabilidade de não ter nenhuma ocorrência até um certo tempo aqui, T, né? Ter nenhuma ocorrência aqui, é a probabilidade da Poisson ser zero, que é E na menos lambda vezes T. E isso, então, diz que o tempo da primeira ocorrência, esse T1zinho aqui, é uma variável aleatória exponencial com taxa lambda. Então, isso foi o que a gente fez na última aula, e agora vamos dar continuidade, olhando um pouquinho, de modo um pouquinho diferente, e fazendo, recordando algumas coisas que vão ser necessárias para o que a gente vai fazer depois. Tá? Algumas coisas básicas de probabilidade que vocês já sabem. Então, vamos dar continuidade, né, fazendo a partir disso que a gente já viu. Então, decorrendo do que a gente falou antes, né, se você fixa um tempo S qualquer, então N de S, na nossa anotação, talvez eu deveria ter lembrado aqui a anotação, então N de S para mim, N de T, vai ser o número de ocorrências no intervalo 0T, né, N0 igual a 0. Então, é aquele ômega de T. Então, se a gente fixa um tempo S qualquer, e olha para frente, né, como eu vejo o que acontece de S em diante, ver o que acontece de S em diante significa eu olhar NS mais um T menos NS, e variar T. Né? Vai ser a mesma coisa, esse processo vai ser totalmente independente do que já aconteceu, do NS, né? E ele vai ter a mesma distribuição que o processo NT. Então, isso aqui vem da hipótese de incrementos independentes, esse aqui vem da hipótese de incrementos estacionários, né? Porque exatamente isso acontece, tá? Então, né, eu paro num tempo qualquer e coloco a minha origem ali de tempo e de valores, começo a contar a partir dali. Então, o que eu vejo para frente é a mesma coisa, processo de Poisson, totalmente independente do valor que eu estava e do tempo, tá? Então, isso é um fato importante. Bom, dessa propriedade, você vê imediatamente que NT vai ter que ter a propriedade de Markov, que a gente falou bastante, a propriedade de Markov, né? Por quê? Bom, tá aqui o meu T, né? Chamei de S ali, chamei de S, né? Enfim, não importa muito. Meu S, tá? E então eu olho alguma coisa aqui toda do passado, tem um monte de coisa, mas o que eu sei no tempo S é o valor de NS, tá? Isso aqui eu não sei nada, eu tenho um monte de informação que ela vai ser relevante. Por quê? Bom, porque quando eu for olhar daqui para frente, eu vou ter esse NS, que está aqui, pode ser 50, pode ser o que for, e o que eu vou ver daqui para frente vai ser o mesmo processo de Poisson, independente do que já aconteceu, tá? Então, sempre que você tem uma situação desse tipo, com incrementos independentes, vai dar a propriedade de Markov. E ele vai ser homogêneo também, mas a propriedade de Markov, que está importando aqui, é que os incrementos são independentes. Então, eu, sabendo quantas ocorrências eu tive até o tempo S, tá? Quantas eu vou ter no tempo S mais 50, vai depender de NS, mais quantas eu vou receber durante esse tempo, S até S mais 50, que é uma variável totalmente independente do que já vi. Então, esse nosso processo certamente tem a propriedade de Markov. Tá? O tempo é contínuo, mas a propriedade de Markov, você pode imaginar que vamos pensar da mesma forma que no tempo discreto. Tá? Só que, tudo bem, tem algum formalismo aí que eu não quero entrar, mas quer dizer, qualquer coisa do passado vai ficar irrelevante. Tá? Bom, esse mesmo fato nos diz, e nós vimos isso na última aula, que se eu olhasse o T1, que nós chamamos de T1,
o instante da primeira ocorrência, o primeiro salto, né, ele vai ter que ter a distribuição exponencial. Né? Isso nós provamos na última aula, mas a maneira de você ver que se você tem a propriedade de Markov, o único jeito é que o tempo do primeiro salto seja uma exponencial, você pode olhar, né, aqui foi isso que a gente fez, mas você pode reescrever isso aqui em termos de n. Em termos de n, isso que está escrito aqui é o mesmo que isso. nt1 maior que t é a mesma coisa que n de t é zero. Não aconteceu nada até o tempo t. Né? E t1 maior que t mais s é exatamente o mesmo que nt mais s igual a zero. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que a probabilidade de nt mais s igual a zero, dado que nt igual a zero, é a mesma que de ns igual a zero. Né? Decorre imediatamente desse fato que a gente falou aqui em cima, né? Independente e tem a mesma distribuição, tá? Mas, no fundo, o que está por trás, bom, é que é a propriedade de Markov e homogêneo, tá? Mas sempre que você tiver a propriedade de Markov, vai ter que ter isso, que o tempo, né? Se você tem uma coisa que é markoviana e você quer estudar o tempo que sai de algum estado, esse tempo ele não pode lembrar há quanto tempo você está nesse estado, né? Porque se ele for lembrar há quanto tempo você está nesse estado, ele estaria olhando algo no passado. E a propriedade de Markov diz que se eu sei a posição no presente, então eu posso esquecer o passado. A probabilidade condicional só vai depender disso. Isso significa que, para um processo markoviano, o tempo, quanto tempo ele demora, dado que ele está no estado, quanto tempo ele demora para sair desse estado, tem que ter essa propriedade aqui, de falta de memória. Essa propriedade, ela diz que não tem memória, né? Já passou um tempo t ali, não importa. Ah, aqui tem um erro, aqui deveria ser S. Aqui é um errinho chato, porque depois eu corrijo lá no AVA, tá? Porque já passou um tempo t, para passar t mais s é a mesma coisa que o tempo s. Tá? Aqui está certo, mas aqui está errado. Tá bom? Então, esse tempo é exponencial. Ele não pode ter essa memória. E se vocês... Eu coloquei aqui como um exercício, mas isso aqui é essencialmente o que a gente fez na última aula. Né? Se eu chamar de f de t a função probabilidade de t ser maior que t, então eu vejo que f de t mais s é f de t vezes f de s. Né? Certo? É por esse fato aqui, né? Porque isso que está aqui é a probabilidade de T1 ser maior que T mais S, dividido pela probabilidade de T1, né? Isso que está aqui é a probabilidade de T1 maior que T mais S, dividido pela probabilidade de T1 ser maior que T. Tá? Porque é a probabilidade da interseção, mas a interseção é simplesmente esse, dividido pela probabilidade desse evento. Então, isso que está escrito aqui é o mesmo que dizer isso aqui, né? E nós argumentamos na última aula que se você tem esse fato, e a sua f de 0 era 1, e a sua f não é muito feia, no nosso caso ela não é muito feia porque ela é decrescente, então ela tem que ser exponencial, né? Essa propriedade que caracteriza a distribuição exponencial, é a probabilidade de falta de memória. Tá? Quando você olha no tempo a tempo discreto, você tem a mesma coisa, o análogo da exponencial é a distribuição geométrica. Né? Se você... Ah, tá, desculpa. Esse do mouse não aparece muito. Talvez eu não estava usando. Estava usando a caneta. Agora você vê?
Sim, é que eu não sabia se eu não estava conseguindo enxergar ou se você não estava usando dessa vez. Não, é porque eu estava usando a caneta e a caneta, ela quase, ela não aparece no branco. Porque como esse fundo aqui é branco, ela não aparece. Ela quase não aparece, a caneta só aparece quando eu escrevo, senão, tá? Agora com esse aqui, Tá bom. você vê com esse agora? Sim, sim. Então, o que eu estava dizendo aqui, que isso, talvez eu possa colocar aqui do lado, mas escrever, né? Então, aquela propriedade ali, probabilidade de 1 ser maior que T mais S, dado T1 maior que T, né? Isso aqui é igual a isso. E o motivo pelo qual é igual, né? O motivo pelo qual é igual é porque isso que está escrito aqui é exatamente outra forma de escrever isso aqui. Né? Porque T1 ser maior que T mais S é se só C, N, T mais S é zero. T1 maior que T, se só C, N de T é zero. T1 maior que S, se só C, N, S é igual a zero. É isso que estava escrito aqui, só que tinha um erro aqui. Tá? Então, foi essa propriedade que a gente tirou disso aqui, porque nós olhávamos a diferença, né? NT mais S menos NT, tem que ser independente. Dessa propriedade que a gente extraiu que a probabilidade de T ser maior do que T tinha que ter essa cara exponencial. E isso pode ser pensado analiticamente, se você quiser. Né? Se você tiver uma função que tem essas propriedades aqui, deixa eu esquecer a caneta, que tem essas propriedades aqui, né? Tem essas propriedades aqui, então ela tem que ser exponencial. Ou ela é muito feia. Existem funções que satisfazem isso, que não são exponencial, mas elas são horríveis. Não dá para a gente comentar muito sobre elas. Agora, elas não têm interesse na prática. Tá? Só para coisas de, vamos dizer, contra-exemplos em matemática. Né? Tá? Então, mas se a função for bonitinha, a gente provou, é simples, né? Porque nós usamos os racionais e aproximamos qualquer t por racionais. Essa prova a gente fez na última aula. Coloquei como exercício, mas a gente fez. É só para vocês repensarem, que ela é uma coisa importante. Então, você tem essa propriedade. E a outra coisa que eu estava dizendo é que quando a gente olhava aquelas cadeias a tempo discreto, né, o análogo da exponencial, quando você olha a tempo discreto, é a geométrica. Né? O que é a geométrica? Você vai fazendo lançamentos da moeda a primeira vez que deu um cara. Isso é uma geométrica. Né? Ela é um análogo disso aqui, porque ela vai ter exatamente isso. Na geométrica, você vai ter que a probabilidade, que letra que eu vou usar? Sei lá, G, de geométrica, maior do que N, vai ser um menos P elevado a N. Onde G aqui é o lançamento, a primeira vez que eu tenho um sucesso, onde P é a probabilidade de sucesso. Né? Então, isso aqui, obviamente, tem a mesma cara disso aqui, só que é a tempo discreto, né? É geométrica. E como exercício, você pode pensar, se você está olhando uma cadeia qualquer, e você começa, cadeia tempo discreto, e você começa no estado I, o tempo da primeira vez que você não está em I, é sempre uma geométrica, é muito fácil, porque é a primeira vez que você tem que obter alguma coisa com probabilidade 1 menos P de I, né? Esse aqui vai ser o seu P, Pzinho aí. É a primeira vez que faz um salto fora de I. Então, é uma geométrica também, exatamente. Só que a gente não deu muita ênfase a esse tempo, no caso da cadeia a tempo discreto, porque não era muito importante. Mas poderíamos ter comentado. Só para fazer analogia com o que a gente tem aqui agora, tá bom? Tudo bem? Então, por enquanto, o que a gente sabe é isso. A gente viu que o N de T tem que ser Poisson.
né? E nós fizemos uma prova analítica, inclusive, não é rigorosa. Mas eu quero olhar novamente, de outra forma, para que fique, sei lá, porque essa outra forma de olhar também é importante. Tá? Então, nós vamos olhar novamente aquilo que a gente deduziu na última aula, mas olhando de outra maneira, só para ficar, talvez, mais conectado a outras coisas que vocês já conheçam de outras atividades. Tá? Então, a gente tinha 3 hipóteses, né? H1, H2 e H3. Dizia que era estacionário, né? Que eu posso pensar incremento estacionário é isso, que a taxa média com que você vê ocorrências se mantém constante ao longo do tempo. Né? Onde o que eu entendo por taxa média não está muito rigoroso, mas é alguma forma de falar. Tá? Então, estou supondo que as coisas acontecem com a mesma taxa ao longo do tempo. O processo é homogêneo, que era o H1. A outra que dizia que o número de ocorrências num intervalo não afeta o que tem em qualquer outro intervalo disjunto. Tá? Não é que se teve muitas ocorrências entre 0 e 1, então entre 1 e 2 não vai ter ninguém. Nesse modelo, isso não acontece. Né? Porque, claro, não é uma coisa, depende da situação, ele não é adaptado, mas nesse modelo isso não acontece, uma hipótese importante. E a outra que é que as ocorrências são isoladas, né? E a probabilidade de ter mais de 2 era muito pequena. 2 ou mais era muito pequeno, um intervalinho pequeno. Bom, agora, olhando dessa forma, eu posso resumir assim, né? Que de fato sai dessas duas propriedades. Posso entender isso aqui, interpretar essa frase aqui, dizendo isso aqui, que a probabilidade de ter uma ocorrência no intervalo de tamanho h é de ordem lambda vezes h, quando h é muito pequeno. Então, como é que eu digo isso? Eu digo que essa probabilidade, que vai tender a zero quando h vai a zero, mas que se eu pego essa probabilidade e divido por h, ela manda h para zero, ela converge a lambda, tá? Que é a taxa. Então, lambda vezes h é basicamente a probabilidade de ter uma ocorrência no intervalo de comprimento h. Tá? Onde esteja esse intervalo não importa, porque você está assumindo que é constante. E a outra, que tem a ver com H3, né, é que a probabilidade de ter pelo menos 2 ocorrências no intervalinho de tamanho h é de ordem menor. Essa aqui é de ordem lambda h, essa aqui é de ordem menor. Quando eu divido por h, tende a zero. Pode ser um h ao quadrado, pode ser, sei lá, qualquer função com h vezes h a uma potência maior que 1 serviria. Tá? Você está dizendo que isso acontece. Tá? E a outra condição é que os incrementos são independentes. Tá? Que está dita aí. Então, essas 3 condições que estão aqui são basicamente, dizem a mesma coisa que a nossa H1, H2, H3. Tá? Porque a estacionariedade já está embutida aqui, que o lambda não depende do t. Tá? Você pode futuramente olhar uma situação onde a taxa não é constante, vai depender do tempo. Né? Esse é um outro processo. Bom, então vamos dizer que eu tenho essas 3 hipóteses e quero obter exatamente aquilo que a gente deduziu na última aula fazendo uma equação diferencial, resolvendo a equação para PK de t. Tá? Mas eu quero obter de outra forma, mais probabilística, podemos pensar. Então, o número de ocorrências no intervalo de comprimento t, eu posso pensar como a soma dos pedacinhos, eu divido esse intervalo em n pedacinhos de comprimento t sobre n, e vejo quantos eu tenho em cada um deles, né? Nada mais simples do que isso. Eu pego o meu intervalo aqui, t, 0,
eu divido em n pedacinhos de tamanho t sobre n. Tá? Esse último aqui seria o n menos 1 dividido por n vezes t. Bom, enfim, esses pedacinhos têm tamanho t sobre n. Então, eu tenho n pedacinhos, todos eles são pequenos. Porque eu estou imaginando que o n eu vou mandar para infinito, que n é grande, tá bom? Então, eu tenho n deles. Então, o número de ocorrências em um desses intervalinhos é o incremento do n naquele intervalo, né? Porque o incremento de n conta quantos eu tenho. Então, eu tenho essa soma é o meu nt. Bom, se eu quero saber qual a probabilidade de eu ter pelo menos duas ocorrências em algum desses intervalos, esse evento aqui, a probabilidade de ter pelo menos duas em algum desses, não sei qual, não importa. Em algum deles, eu tenho pelo menos duas. Esse é o evento que eu estou olhando. Bom, a probabilidade de ter pelo menos duas em algum J, é uma união. A probabilidade da união para algum J. Então, eu posso majorar pela soma das probabilidades. Esse J, a soma em J das probabilidades de ter pelo menos duas naquele intervalo. Tá? Posso escrever assim. Certo? Então, é a soma J de 1 até N, do NJT sobre N menos o NJ menos 1T sobre N ser maior ou igual a 2. Certo? São N intervalos, e eu tenho isso. Bom, agora existe essa hipótese aqui que diz que é homogêneo, né? Aqui. Então, eu posso escrever isso aqui, N vezes a probabilidade. Se eu estou imaginando que esses incrementos são estacionários, eu escrevo N vezes a probabilidade, né? Porque todos eles vão dar a mesma probabilidade. Agora, eu tenho N vezes a probabilidade de NT sobre N ser maior ou igual a 2. O meu H é 1 sobre N. Então, se eu vou aqui e uso isso que está dito aqui, né? Isso que está dito aqui. Isso que está dito aqui. Com H é 1 sobre N, eu tenho que N vezes isso tende a zero. Então, daí você entende o porquê de chamar aquela hipótese como ocorrências isoladas. A probabilidade de ter pelo menos duas no intervalo, em algum desses intervalos, tende a zero. Tá bom? Bom, agora nós queremos entender por que daí emerge a Poisson. Tá? A gente já viu, mas vamos olhar de outra forma. Então, eu vou dar um nome para cada um dessas variáveis. NJT sobre N menos NJ menos 1T sobre N. Vou chamar de XJ. Vou pendurar esse N aqui, que não é muito importante, só para lembrar que tem um N na anotação. Tem um N, porque eu estou dividindo o meu intervalo em N subintervalos. Então, a variável, a distribuição depende do N também. Tá? Então, essas variáveis aqui, eu posso pensar que elas só têm valores 1 e 0, né? Porque a probabilidade de ter pelo menos 2, em algum deles ser maior ou igual a 2, vai a 0. Então, se eu estou interessado só no que acontece no limite, eu posso substituir as variáveis que eu tinha, essas aqui, como variáveis que só têm valores 0 e 1. Elas não são exatamente iguais. Mas, é por isso que podemos pensar nisso aqui como variáveis independentes que só têm dois valores, 0 e 1. Porque maior ou igual a 2 vai dar que algum deles tenha valor maior ou igual a 2, tende a 0. Então, quando eu olhar a soma, de todo jeito não vai contar. Tá? Então, como só tem dois valores, e um deles é da forma lambda sobre n, que é esse aqui, o outro é da forma 1 menos lambda sobre n. Tá bom? Então, eu posso pensar que a minha variável nt é obtida somando esses x's. Se n1, né, é somando isso aqui, se n1
mais zeta mais CNN. Tá bom? Ela não é exatamente igual, mas a diferença, a probabilidade de ser diferente vai a zero, pela conta que a gente, pelas hipóteses, tá? Então, eu tenho que somar essas variáveis. Vou calcular. Então, são variáveis de Bernoulli, e eu estou somando. CN1 mais, etc., mais que CNN, igual a K. Qual a probabilidade de ser igual a K? Né? É isso que eu estou querendo saber. Bom, eu tenho uma sequência de zeros e uns, vai ser igual a K se eu tiver K1s e N menos K0, né? Então, eu tenho que somar todas as sequências esse valor, tá? Mas isso, então, tem quantas sequências eu tenho? Bom, aonde que eu vou colocar os uns? É N, escolhe K. Estou cansado de saber isso aqui, é binomial, né? E lambda sobre N é K, e 1 menos lambda sobre N na N menos K. Né? Simplesmente, soma de ensaios de Bernoulli é aquilo que você conhece como a binomial. Então, é uma binomial com parâmetro N e lambda sobre N. O importante é isso, que o parâmetro de sucesso é da forma lambda sobre N. E o número de ensaios é N. Tá? Então, eu vejo o que acontece com isso aqui agora. Faço a conta. Né? Bom, isso aqui eu coloco aqui, N, K fatorial, N menos K fatorial, isso aqui, fiz a conta. Simplesmente escrevi aqui. Tá? Talvez aqui eu nem deveria ter escrito assim, mas enfim, agora já foi. Bom, o que vai acontecer com isso quando N vai para infinito? O que você tem aqui? Bom, tem 1 sobre K fatorial, que ele está fixo, o K, então ele sobrevive aqui. Eu tenho N fatorial dividido por N menos K fatorial. Né? Talvez eu deveria fazer a conta aqui. Para não ficar obscuro. Né? Então, qual é a conta que eu tenho ali? Eu tenho N fatorial, K fatorial, N menos K fatorial. Aí eu tenho esse número que chamei de lambda sobre N elevado a K. E depois eu tenho 1 menos isso, que eu posso escrever assim, se quiser. Não é isso? Tá? É o que eu tenho, certo? Tá. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou... Vamos fazer a conta por pedaços. N fatorial sobre N menos K fatorial, o que acontece com isso quando N vai para infinito? Bom, o que é isso? Isso aqui é N menos 1, N menos K mais 1. Né? Agora eu venho aqui, pego esse N que está ali. NK. Então eu pego aquele 1 sobre NK daqui. Emprestado. Né? Então estou olhando esse termo aqui e mais esse NK. Bom, o que acontece com isso aqui quando o N vai para infinito? Vai para 1, né? Porque você tem K termos aqui e K aqui embaixo. O fato, se você fizer N menos 40, dividido por N, vai para 1. Né? Porque 40 sobre N vai para 0. Então, isso aqui vai para 1. Então, esse aí vai sumir. Então, sobrevive aí o 1 sobre K. Desculpem que eu estou sendo muito bagunçado aqui, mas, enfim. Isso aqui, 1 sobre K fatorial, lambda na K. E agora esse último termo aqui, né? Esse último termo aqui, talvez eu não deveria ter escrito assim. Deixa eu escrever de outra forma, porque eu não sei por que eu escrevi assim. Eu vi que não tinha motivo muito, mas enfim. Vamos voltar ao que ele está, a maneira 1 menos lambda sobre n, certo? Era isso, né? Bom, se você tem na n menos k, vamos escrever separadamente, certo? Então, vamos apagar esse aqui, e vamos escrever esse aqui no denominador. 1 menos lambda sobre n elevado a k.
Bom, então, isso aqui, 1 menos lambda sobre n elevado a k, lembra, o k está fixo. Então, quando eu mandar n para infinito, 1 menos lambda sobre n converge a 1, então isso aqui converge a 1. Então, esse aqui não atrapalha nada, ele converge a 1, porque só tem essa potência está fixa. E esse aqui, a que ele converge? Isso agora é um resultado que vocês devem conhecer, né? Senão é um exercício que tem que fazer. A que converge isso? Esse termo aqui. 1 menos lambda sobre n elevado a n. Hã? N menos lambda, né? Então, o que a gente está usando é isso aqui. O limite, quando n vai para o infinito, de 1 mais a sobre n elevado a n é e elevado e. Não sei por que isso é muito rápido. É. E elevado a A. Aqui é um A, não é? Tá? Então, isso aí você deve conhecer do cálculo, sei lá, do meu curso. Tá bom? Você pode provar de várias maneiras. Olha aí. Então, nós concluímos, por essa continha que fizemos aqui, que vai sobrar isso aqui. No limite dessa história aqui, vai sobrar isso aqui, exatamente. A Poisson. Todo mundo já deve ter visto isso, né? Estou repetindo algo que vocês conhecem de cálculo das probabilidades 1. Se você fizer N ensaios de Bernoulli, e a probabilidade é P sobre N, então, no limite, você tem a Poisson de probabilidade de parâmetro P. O nosso P aí chamamos de lambda. Tá? Então, o que está entrando no jogo aqui é que o número médio de sucessos, que é o número médio de sucessos, né, nos N ensaios que tem essas probabilidades, vai ficar N vezes lambda sobre N, que no caso é constante. Ele não precisaria ser constante, mas ele teria que convergir a uma constante. Tá? Então, o caso que a gente está fazendo, ele é constante. Tá bom? Então, aí eu acho que a gente entende o porquê que aparece a Poisson. Porque você soma variáveis aleatórias de Bernoulli, de modo que o número médio de ocorrências se mantém finito. Não vai nem para infinito nem para zero. Tá? É lambda. Então, daí eu acho que a gente pode ter outra forma de entender por que era a Poisson. Tem alguma dúvida, gente? Isso é básico, mas isso é importante. Então, se tiver alguma dúvida, quiserem que eu explique novamente, que explique de forma mais clara essa conta, vocês não estão lembrados, é só falar. Posso apagar aqui para limpar um pouco, para explicar de novo. Tá claro? Silêncio. Hã? Tá, assim, é que demora um tempo até conseguir desmutar o microfone para falar. Tem um delay. Ah, tá, não, claro, tá bom, tá. Então tá isso aqui. Eu acho que vocês já conheciam isso, né, de todo jeito, mas estava repetindo, tá bom? Então a gente entende, obrigado, entende o porquê da Poisson, né? Bom, lembrem que eu comecei ontem na última aula e hoje recordando, com aquela desenho da trajetória, né? Que seria uma função escada que vai subindo de 1 em 1. E você tem, obviamente, aquela função, você pode reconstruir dos t's. Aquilo que eu chamei lá de T1, T2, né? Certo? Não preciso voltar lá. Os instantes de saltos, porque entre eles ela é constante. Então, ela tem a mesma informação. Saber o número de ocorrências em cada intervalo, em cada momento, ou saber aqueles tempos. Né? É a mesma coisa. Então, é natural a gente tentar construir o processo a partir daquelas variáveis. Será que a gente pode fazer isso? Porque é outra maneira de olhar o processo.
É importante que tem duas formas de olhar o processo. Então, eu vou chamar assim, esse aqui, né, o NT, que é a maneira, vamos dizer, canônica da gente olhar o processo. NT representa o número de ocorrências até o tempo T, e daí tempo contínuo, né, porque T varia continuamente. E eu posso pensar nas variáveis que dizem os instantes em que alguma coisa acontece, tá? E eu estou usando aqui uma notação, eu estava querendo usar T, mas depois eu vi que no Lawler, eu acho, não sei, um dos livros usava S, para não confundir um T com um incremento, eu resolvi adotar essa. Então, T1 para nós, esse já estava fixo, era o tempo da primeira ocorrência, né? Ele é T1, eu posso chamar de S1 também. Mas agora vamos olhar S2, o tempo da segunda ocorrência. Por que eu estou chamando de S? Porque, de fato, eu quero chamar de T o tempo entre a primeira e a segunda. T2 é S2 menos S1. O que é isso? É o tempo que leva entre a primeira e a segunda ocorrência. Então, eu paro no tempo da primeira ocorrência e vejo quanto tempo demora até ter mais uma, né? Certo? Esses TKs. Então, como SK é o tempo da késima, ele vai ser a soma desses T's, tá? Nós já sabemos que o T1 tem a distribuição exponencial, né? Agora, se a gente pensa na propriedade de Markov, né? Se a gente imagina que, quando eu me coloco no T1 e olho para frente, o que eu vou ver é um processo de Poisson também, independente do que aconteceu, eu concluo que o T2 também tem distribuição exponencial, independente do T1, a mesma. Todos eles vão ter a mesma distribuição, vão ser I e D com a mesma distribuição, que vai ser exponencial lambda. O lambda é o único parâmetro, tá? Então, isso que decorre, né? Lembra que a gente falou, se eu pegar um tempo T qualquer, porque isso é... Né? Se eu pegar um tempo T qualquer e olhar isso aqui para frente, N... eu estava chamando de S antes, né? Bom, agora deixa T mesmo. N T mais S menos N T. Isso aqui tem a mesma lei que o NS, né? E é independente do NS. Isso vale para todo S. Se eu olhar como processo, também vai dar a mesma coisa, né? Porque está aqui o T, está aqui o T mais S. Ai, aqui, aqui era, o que era isso aqui? Era T mais S, não? Não só essa variável aqui tem a mesma distribuição que essa, mas todo o processo para frente também, né? Porque se eu for olhar isso aqui, vou pegar um outro tempo aqui, T mais S', o incremento desse aqui, o incremento desse vai ser o incremento aqui, porque tem uma parte que vai cancelar, porque esse é isso aqui, menos ele nesse tempo, passa a ser o incremento do N aqui. Então, ele é totalmente independente do que eu já vi antes. Ou seja, se eu penso, isso que estava escrito antes em nas notas, se eu penso nisso como processo, né? Todo processo, ele é o mesmo processo de Poisson que eu tinha antes, independente do que já aconteceu até o tempo t, independente de nt. Né? Isso decorre da propriedade de Markov. E o que a gente está vendo aqui é que eu posso usar a propriedade de Markov também no T1. É o que eu estou fazendo aqui, só que talvez eu mudei de notação, eu deveria ter chamado
T de S e o S de T. Bom, enfim, não muda nada. Né? Então, esse processo que eu tenho aqui assim, ele é um processo de Poisson independente do que aconteceu antes. Isso é aquilo que, nas cadeias, a gente chamou de a propriedade forte de Markov, porque você está usando a propriedade de Markov, mas o T1, ele não é um tempo determinístico. Então, você, em princípio, tem que provar que vale também. Mas ele é que, como aqueles tempos que a gente usou lá nas cadeias, ele é aquilo que chama um tempo de parada. Porque você saber o T1 não implica saber nada sobre o futuro. É a primeira vez que tem um ínfimo dos T's. Então, vale também. Não vale a pena. A gente aqui, como o tempo é contínuo, aqui verificação disso é um pouquinho mais chato do que no caso discreto. Mas é simples, é intuitivo, né? Porque se T1, ele não sabe nada sobre o futuro. Ele só, para eu saber se T1 já aconteceu, eu olho um tempo qualquer, S. Saber se T1 já aconteceu até S ou não, eu só tenho que olhar o processo até o tempo S. Eu não preciso saber nada do que vem pela frente. Então, por isso, o que vem aqui depois do T1 é independente. Então, então o T2, que é S2 menos T1, é exatamente o tempo da primeira ocorrência nesse novo processo, o processo pós-T1, vamos dizer. Né? Eu começo tudo a contar do T1, ponho a minha origem no T1 e zero as ocorrências, estou olhando só para frente. Então, isso diz que essas variáveis T1, T2, etc., vão ser I e D exponenciais. Tá? T1, T2, etc., vão ser I e D. Os tempos, aqueles que estavam no desenho lá, que eu chamei de Tzinho 1, Tzinho 2, etc., eles correspondem a essas variáveis S, que são a soma dos T's. Tá? Aí, você pode perguntar o seguinte agora, né? Agora vamos imaginar a seguinte construção alternativa do processo de Poisson. Eu te dou um bando de variáveis aleatórias e ID. Esse bando quer dizer, de fato, algo não muito simples, porque é uma sequência infinita. Tá? Mas você esquece um pouco esse negócio de que é infinito, né? Construção. Mas tem uma sequência de variáveis e ID, que são exponenciais de taxa lambda. E aí eu vou lá e digo, eu torno essas variáveis, T1, T1 mais T2, T1 mais T2 mais T3, etc., sendo os instantes de salto do meu processo, ou seja, os instantes de ocorrências. Então, eu chamo NT é 0 até T1, é 1 entre T1 e T2, é 2 entre T1 mais T2 e T3, né? Tem esse menor ou igual, porque nesse instante aqui é que ele passa, ele pula para ele. Tá claro que eu defino um processo assim? Isso está bem definido, porque esses tempos aqui, eles estão indo para infinito. Não sei se vocês lembram, lá quando a gente começou a falar, quando eu fiz aquele gráfico do omegazinho, e comecei a falar, eu digo, eu vou assumir que esses Tzinho N vão para infinito. O Tzinho N é o que corresponde a essa soma aqui, até N, claro. Tá bom? E eu preciso que eles vão para infinito, quer dizer que eu não vou ter uma explosão. Mas a soma de N variáveis I e D exponenciais certamente vai para infinito, né? Porque a média delas, pela lei dos grandes números, converge a 1 sobre lambda, que é o valor esperado. Então, a soma converge para infinito, né? Se você tem números que dividido por n converge a uma coisa positiva, você multiplica por n aqui, multiplica por n aqui, fica uma coisa aqui que está indo para infinito, então ela vai para infinito. Então, isso diz que se eu pegar uma sequência de variáveis I e D exponenciais, eu posso definir um processo assim. Ele está bem definido. E vamos chamar de exercício, mas de fato eu vou indicar como fazer. Aí você, em princípio, você pode fazer sem só fazer uma conta. Mas eu vou dar os ingredientes agora
para essas contas, porque eu quero recordar várias coisas sobre distribuições exponenciais, tá? Então, o exercício, ele é mais simples do que o processo todo. É só dizer que se eu fixo um t, então a distribuição de nt vai ser Poisson. Eu não estou pedindo para vocês provarem no exercício que os incrementos são independentes estacionários. Tudo vai ser verdade, mas eu não estou pedindo o exercício, é só mostrar que quando eu defino assim, né, eu tenho essa sequência de t's e defino uma variável n de t, esse tzinho não importa qual é, pode ser, não importa, né? Quando eu defino assim, vai ser uma Poisson, e o parâmetro vai ser lambda vezes esse tzinho, que é o que está aqui. Aí isso aqui está colocado como exercício. Dependendo do que a gente vai conseguir fazer hoje, o exercício já vai ficar resolvido na aula. Mas, de todo jeito, é bom você refazer depois, sozinho, usando o que a gente vai ver. Tá claro? Então, isso aqui que eu estou dizendo naquela história que a gente tinha, né? Nessa história aqui, provavelmente eu vou desenhar muito mal, mas deixa eu lembrar. Então, agora, eu tenho esse gráfico, eu estou dizendo o seguinte, eu te dou essas variáveis aqui. Né? Aqui eu chamei de T1. Aconteceu alguma coisa aqui. T1. Bom, deve ter feito... Opa. Tá bom. Aconteceu alguma besteira. Então, você tem aqui T1. Esse aqui é T1 mais T2. Esse aqui é T1 mais T2 mais T3, etc. Então, o que é importante é que os tempos entre ocorrências, o T1, T2, T3, são variáveis e id exponenciais. E aí você vai simplesmente define uma função aleatória que vai ser essa, né? Aquela vai valer 1, aquela vale 0, aquela vai valer 2, etc. Aquela vai valer 3. Tem alguma coisa errada no meu desenho aqui. T1 eu pulei para 1, pulei para 2, T1 mais T2 mais T3, tá? Pulei para 3, etc. Tá? Então, simples. Eu vou pulando, esse T1 mais T2 mais T3 é o tempo da terceira ocorrência. Tá bom? Então, quando você define isso assim, você está definindo todo um processo estocástico. Esse processo estocástico é um processo de Poisson. Valem todas aquelas hipóteses que a gente tem. Aconteceu. Bom? Tudo bem? Então, como exercício, eu estou pedindo uma coisa mais simples. Só mostrar que se você fixa um T, né? Então essa probabilidade é isso aqui. Mas você não fica muito preocupado se você está olhando isso aqui e diz, bom, não estou vendo como provar, como fazer esse exercício. Porque, de fato, eu vou dar indicação agora, tá? Vou lembrar algumas propriedades algumas coisas de variáveis aleatórias que vai permitir você ver isso aqui de modo simples. Tá? Então, vamos lá. Antes de fazer isso, eu queria só fazer esse comentário aqui, porque eu vou querer, talvez, usar em algum
em algum exercício, tá? Não vai ter um grande papel para a gente, esse caso mais geral, mas como no ROS, que o ROS tem muitos exercícios nessa parte de processo de Poisson e variações, e alguns deles são muito interessantes, então é bom que dê para fazer alguma coisa além do estritamente necessário. Então, deixa eu dar os ingredientes aqui. Então, agora, como que eu vou fazer uma certa revisão de probabilidade, de certa forma, você pode entender esse final da aula, agora, o que vem daqui para o final da aula. Tá, então, vamos lembrar, a distribuição exponencial fica caracterizada por isso aqui. Se isso aqui eu deveria ter dito para todo ST aqui, né? Não escrevi, mas deveria ter escrito. Mais um erro lá nas minhas notas, né? Depois eu... talvez eu vou botar uma correção, porque tem mais de um erro, então é melhor para todo ST positivo. Né? Isso aqui. Tá? Essa propriedade a gente viu caracteriza a exponencial. É a única distribuição com essa propriedade, com tipo. A única coisa que pode variar é o parâmetro da exponencial. Tá? E o que eu havia comentado antes, que no contexto das variáveis discretas, o análogo disso, né, só vai ser n e n mais m, n aqui, é a geométrica, que você conhece também. Tá bom? Isso é só um comentário, nós não vamos enfatizar muito. Bom, essa relação que está em cima, você pode olhar um pouquinho de outra forma, porque isso aqui quer dizer o seguinte, você pode pensar que o T representasse o tempo de falha de algum item, de uma peça, tempo que a lâmpada vai pifar. Tá? Não vou dizer que é muito correta a afirmação para a lâmpada, mas tudo bem, vamos pensar que seja. Tempo de falha de um item, que com algumas hipóteses você, nunca vai ser um tempo de falha, nunca vai ser uma exponencial mesmo, porque vai ter um tempo de vida médio, né, que vai ser, quando chegar lá perto, a taxa aumenta. Mas, enfim, vamos pensar que eu tenho T, tempo de falha de um item, que possamos assumir que seja geométrico. Né? Vamos pensar nisso. Seja exponencial, desculpa. Tá? Bom, o que ele está dizendo aqui é que a probabilidade, se ainda não pifou no tempo t, a probabilidade de sobreviver mais um tempo s é a mesma que se você estivesse pegando a sua peça novinha, tirando da caixa. Certo? É o que diz essa propriedade. Então, é uma propriedade super forte, né? Não tem memória, não importa, não fica velho, tem sempre a mesma chance de falhar. Né? Bom, você pode imediatamente pensar no análogo disso, quando a taxa com que ele falha, né, o tempo que ainda tem, depende de quanto já foi usada. Tá? Então, vamos definir nesse contexto um pouquinho mais geral. Se eu tiver uma função de distribuição de uma variável t maior que zero, que representa um tempo, né, vamos chamar de f maiúscula, a função de distribuição acumulada, que você conhece, e de f minúscula, a densidade. Então, a f minúscula é uma função que a integral, uma função bonitinha, que a integral entre zero e infinito dá 1. Né? E a f maiúscula você obtém para t positivo integrando a f minúscula de 0 até t. E ela é 0 se o t for menor ou igual a 0, porque nós estamos assumindo que a t é uma variável positiva. Nesse contexto, a gente define taxa de falha, também tem o nome de hazard rate, em vez de falha, tem failure rate, ou hazard rate. Então, eu não me lembro bem qual o nome usado no ROS, por exemplo, que estão em inglês. Tá? Mas taxa de falha. O que é a taxa de falha? Vamos pensar assim, a f de t dividido pela probabilidade de t ser maior que t. Isso é intuitivo, né? Porque você pode pensar que ft
dt é como se fosse f de t vezes um intervalinho, né? Vezes um delta t. F de t delta t é a probabilidade de falhar no intervalinho t mais delta t, né? Delta t você vai querer mandar para zero, né? Isso aqui seria a probabilidade de falhar, né? E você está olhando a probabilidade de falhar dividido pela probabilidade que sobreviveu até t. Tá? De fato, aqui você poderia botar isso aqui. Probabilidade condicional. A probabilidade de falhar logo depois de t, dado que está funcionando no tempo t. Né? Então, esquecendo o ΔT, porque uma taxa não envolve o ΔT, a taxa envolve a constante. Então, você chama de taxa de falha esse número, tá? Essa função, f de t dividido por probabilidade de t ser maior que ΔT. Então, na exponencial, ela é constante, né? Porque isso que está aqui é lambda vezes n menos lambda t, é a densidade da exponencial. E a cauda é n menos lambda t. Então, a taxa de falha é lambda sempre, é constante. Então, a exponencial se caracteriza por taxa de falha constante. Bom, agora, para que serve isso? Tem muitos exemplos onde é importante olhar funções, variáveis, que têm alguma propriedade na taxa de falha. Tá? Em exemplos de... Isso aí tem aplicações em muitas coisas, de confiabilidade, de muitas coisas. Tá? Então, é um conceito útil. Bom, vamos observar o seguinte. Se você chama isso aqui de R de t, então você verifica que menos R de t é a derivada em relação a t de 1 menos f de t, que é a cauda, dividido pela cauda, né? Porque quando eu for derivar essa função aqui, 1 menos f maiúsculo, vai ficar 0 menos a derivada dessa, que é a fzinha de t. Então, vai dar exatamente menos r de t. Agora, você sabe bem que a derivada da função dividida por 1 menos ela é a derivada do logaritmo dessa função, né? Porque derivar o logaritmo, usa a regra da cadeia, derivada do logaritmo é 1 sobre x, fica isso aqui, pela derivada da função que está aqui dentro. Então, o menos r de t é a derivada do logaritmo. Aqui eu estou escrevendo ln, mas tipicamente eu vou escrever log, e se eu não disser nada, é o logaritmo neperiano. Tá? Então, você tem que a derivada do logaritmo é dada por menos r de t. Isso significa que 1 menos f de t vai ser n a menos a integral de 0 a t de r de s ds, né? Porque quando t é igual a 0, f de 0 era 0, isso aqui era 1, o logaritmo era 0. Então, fica exatamente isso, porque no t igual a 0, isso aqui é 0, isso aqui é 1, e isso aqui tem que ser 0. Tá? Então, a constante na frente é 1. Tá? Então, é interessante porque você pode expressar a cauda da distribuição em termos da integral da exponencial menos com essa taxa de falha. No caso da constante, é n menos lambda vezes t. Mas isso é uma coisa que vale de modo muito mais geral. E, às vezes, esse é um assunto que tem interesse, especialmente nas aplicações, você tem interesse, às vezes, em R que é decrescente ou R que é crescente. Tá? Pensando em tempo de falha, é natural você imaginar R uma função crescente do tempo, que à medida que o tempo vai passando, a taxa de falha aumenta, porque o item que você tem vai ficando pior, as condições vão mudando. Né? Mas taxas de falha decrescente tem interesse também, por outros, não aplicado à taxa de falha. Né? Em geral, esse nome se usa muito em português, mas em inglês não necessariamente, tá? Mas, enfim, assim, não. Tá? Então, o que eu vou fazer agora é recordar algumas coisinhas, tá? Algumas propriedades que
que vou passar meio rapidamente, porque a maior parte disso você sabe, só o que eu queria era para poder ter todos os itens colocados nas notas, de modo que você não precise ficar recorrendo a muitas outras fontes para ir adiante no curso. Então, eu fiz nas próximas notas ainda vai ter alguma coisa nessa direção. Então, eu vou só revisar algumas propriedades aqui, que certamente vocês conhecem, de cálculo das probabilidades 1. Tá? Então, a exponencial, a gente já falou dela, tem essa densidade e tem essa função de distribuição. Né? Isso aqui é a probabilidade de ser menor ou igual que t. A gente estava falando na cauda. Tá bom? Então, isso aqui você sabe. Uma coisa importante da exponencial é que esse parâmetro lambda, ele é simplesmente um parâmetro de escala, né? Você, em vez de medir o tempo em horas, você mede em segundos ou em minutos, qualquer coisa. É uma mudança de escala, né? Se você tiver uma t que tem exponencial de taxa 1, então 1 sobre lambda vezes t vai ser uma exponencial de taxa lambda. Isso aqui é um exercício imediato, né? Eu acho que eu não preciso fazer, acho que vocês conhecem. Todo mundo conhece esse fato, né? Bom, está imediato daqui, né? Porque probabilidade de 1 sobre lambda vezes t ser maior do que t é a mesma que a probabilidade de t ser maior do que lambda vezes t, que é n a menos esse número, que é lambda t. Então, é imediato. Então, é uma família de escala, simplesmente, isso facilita muito a vida, né? Se você quer calcular as coisas, porque você sabe calcular a média, a variância, quando você multiplica por uma constante, muda de escala. Bom, uma coisa que tem alguma utilidade são as funções geradoras de momentos. Nós já falamos dela na semana passada, por causa da ramificação, mas eu vou voltar aqui só para recordar. Quando você está olhando variáveis contínuas, muitas vezes tem aquela função geradora de momentos, mas às vezes é mais conveniente pensar nessa, porque são basicamente uma mudança de variáveis de uma para outra. Tá? Então, eu vou chamar eu tinha chamado de φ a outra, essa aqui eu estou chamando com esse tipo de φ, ou var-φ, né? Essa aqui, tá bom? Então, φ de A, como A T é uma variável positiva, né? Então, esperança de A e elevado a t, né? Pode ser mais infinito a partir de um certo A, né? Não tem por que ser finito, a variável fica muito grande, a esperança pode ser infinita. Mas você pode facilmente verificar que essa esperança vai ser finita se o A for menor que lambda, C e só C. Tá? A conta é simples, você simplesmente faz a conta, né, da definição. Quero calcular isso aqui, eu tenho que pegar essa função, multiplicar pela densidade e integrar. Tá? Então, quando eu faço isso, eu vou ficar com lambda vezes a integral de E elevado a menos lambda vezes T. Então, o que está escrito assim, botei menos do lado de fora. Essa integral aqui vai ser finita se só C lambda menos A for positivo. E nesse caso vai ser 1 sobre lambda menos A. Então, vai ficar isso aqui, né? Que tem o lambda aqui fora. Isso aqui, isso A, vai ser infinito, caso contrário. A razão pela qual essas funções se chamam funções, começou um barulho aqui, funções geradoras de momentos, é porque você obtém os momentos a partir das derivadas, né? Então, é interessante calcular as derivadas. Se eu quero derivar essa função em relação a A, essa função é a integral de E na AT
vezes isso. O que acontece é que nesse domínio aqui eu posso calcular a derivada botando a derivada aqui dentro. Certo? Se eu vou colocar a derivada em relação a A aqui dentro, a derivada da exponencial, é fácil de calcular, né? Vai aparecer um t vezes a função. Então, fazendo esse cálculo, você verifica que a derivada da função φ de A vai ser a esperança de t vezes A de t. Se eu pegar n igual a 1, né? Porque só tem uma derivada, então fica A. Aí, você tem isso aqui. Agora, você quer calcular a derivada da segunda. De novo, você deriva dentro da integral. Porque a esperança é aquela integral. Quando você diz que você vai derivar dentro da integral, tudo bem, tem o t na n aqui, né? Vai ficar sempre aparecendo. E pronto. Vai ficar sempre isso. Então, você vai ter essa relação para sempre que o A for menor que lambda. É claro, senão não está. Então, quando você agora vai calcular no A igual a 0, isso aqui vira 1, então fica o enésimo momento. Então, é daí o nome, função geradora de momento. As derivadas sucessivas dessa VAR-φ no zero vão dar os momentos da distribuição. Então, isso é algo que você está cansado de saber, né? Mas eu estou recordando apenas. Tá. Depois tem aquela outra que nós, na parte de... havíamos chamado... Eu chamei de G aqui, mas eu lá no ramificação havia chamado com esse φ aqui. Tá? É a esperança de S elevado a T. Para nós lá, T era o número de indivíduos. Era uma variável inteira. Bom, mas obviamente essa G está relacionada àquela, né? Porque S elevado a T é E na T log de S. Então, essa função é simplesmente aquela no logaritmo. Bom, mas você pode fazer as contas das derivadas também, e você vai ter que as derivadas sucessivas vão estar relacionadas aos momentos. Só que agora no S igual a 1, né? Porque S igual a 1 aqui corresponde ao A igual a 0 aqui, né? Certo? Porque aqui é o logaritmo. Então, o logaritmo de 1 é 0. Então, corresponde a isso. Então, as derivadas dessa aqui no S igual a 1 vão dar esses valores. A gente usou na última sobre a ramificação, que quando n era igual a 1, a primeira, então isso aqui é menos 1 mais 1, só tem esperança de t. A derivada de 1 é a esperança de t. Tá? Então, isso aqui são só propriedades que estou recordando rapidamente, se tiver que usar. Também sai imediato, que vocês já sabem, que o valor esperado da exponencial é 1 sobre lambda, e o segundo momento é 2 sobre lambda ao quadrado. Tá? Se você não lembra como calcular isso, você pensa assim, bom, eu só tenho que calcular quando o lambda é 1, porque é uma família de escala, então eu tenho que calcular quando o lambda é 1, né? É 1 sobre lambda vezes a esperança quando o lambda é 1, e 1 sobre lambda quadrado vezes o valor esperado de T2 quando o lambda é 1 também. Né? Então, para calcular, no caso, lambda igual a 1, o que você faz é a integração por partes. Você tem que calcular a integral de x e na menos x. Tá? Então, x e na menos x, você sabe que tem que fazer a integração por partes. Aí, quando for x2 e na menos x, tem que fazer duas vezes. Repetir, então, daí vai aparecer o 2, porque é o 2x. Tá? Eu não vou fazer essa conta, porque todo mundo já fez essa conta. Cálculo das probabilidades. Só estou recordando aqui, tá bom? Então, a exponencial tem essa propriedade interessante. Como a variância vai ficar 1 sobre lambda quadrado, não? Porque isso aqui é segundo momento, menos o quadrado desse. Ou seja, o desvio padrão é igual à média. Certo? A média vai ser um número positivo e o desvio padrão é igual à média. Ou seja,
ela está para a esquerda, ela só pode andar algum desvio padrão, porque ela está entre 0. Ela tem uma cauda, do jeito. Então tem essa propriedade que é bom saber. Bom, agora vamos ver uma propriedade que é mais interessante para nós. Isso aqui era muito repeteco, né? Agora vem algo que nos interessa mais de perto. Se eu tiver N variáveis independentes exponenciais, e cada uma delas tem um parâmetro lambda-i, esses lambdas não precisam ser iguais, é fácil da gente concluir que o mínimo delas, quer dizer, eu vou pegar a menor delas, mínima é a menor, né? Tem uma distribuição também exponencial, e o parâmetro vai ser simplesmente a soma. E a outra propriedade é se eu pergunto qual a probabilidade, né? Bom, elas vão ser todas diferentes, com probabilidade 1. A probabilidade, quando você tem variáveis contínuas, independentes, a probabilidade delas coincidirem, serem iguais, é 0. Né? Porque você vai integrar uma função f de t vezes outra função f de s, sei lá, g de s, num conjunto que é t igual a s. Isso dá 0, porque tem 0 área. É assim que, bom, todo mundo sabe isso, mas eu estou só repetindo. Então, o mínimo só vai ser atingido numa delas, com probabilidade 1. Então, aqui, nesse evento, eu estou perguntando qual a probabilidade que a iésima seja a menor. Ou seja, que TI seja menor que todos os outros. Tá? E eu digo que isso é lambda-i dividido pela soma dos outros. Aquele que tiver maior lambda vai ter maior probabilidade. Porque lembra que o valor esperado é 1 sobre lambda. Quanto maior o lambda, menor o tempo. O lambda é uma taxa, não é valor médio, né? O valor médio é 1 sobre lambda. Tá? Então, eu tenho esse exercício aqui, que estou colocando como exercício, mas esse eu vou fazer agora, porque, assim, não só porque assim, todos eram simples, mais simples ainda os outros, mas eu vou fazer esse porque talvez vocês não estejam bem lembrados e porque é importante para nós, por isso vou fazer. Então, essa primeira, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente calcular a probabilidade que o mínimo seja maior do que t, para todo t maior ou igual a 0, né? Porque, como essas variáveis são maiores ou iguais a 0, não me interessa olhar t menor que 0, que a probabilidade de ser maior vai dar 1, tá? Então, só me interessa calcular isso aqui. Bom, mas o mínimo ser maior que t é a mesma coisa que dizer que todos são maiores que t. É banal, né, da definição. O mínimo é maior que t, se só c, todas as variáveis são maiores que t. Mas isso é uma interseção. E as variáveis são independentes. Então, a probabilidade da interseção de eventos independentes é o produto das probabilidades, certo? Então, fica o produto. Agora, cada uma dessas probabilidades é dada por uma exponencial. Que a gente supôs. Sejam exponenciais de parâmetro lambda-i. Então, a exponencial tem essa propriedade, que é a chave de tudo, né? E de A mais B é E de A vezes E de B. Exponencial, o produto dessas exponenciais é simplesmente a exponencial dessa soma. Então, a gente está mostrando que tem uma distribuição exponencial com taxa à soma. Porque o mínimo é como se você superpõe tudo. Você superpõe todas as ocorrências de várias fontes. Então, quando você fizer isso e olhar a primeira ocorrência, ela vai ter uma taxa que vai ser a soma. Tá? Esse fato é importantíssimo para quando a gente olhar o Poisson. Bom, agora eu quero calcular a probabilidade que o mínimo seja uma delas. Então, eu quero fazer isso aqui. Obviamente, tanto faz as letras, né? Lambda 1, lambda 2. Então, para provar isso, eu tenho que provar que a probabilidade do T1 ser o mínimo é lambda 1 dividido pela soma dos outros. Certo? É suficiente olhar isso, né? Por questão de notação. Então, eu estou chamando...
eu tenho T1 e eu tenho, vamos chamar de T'1, que é esse mínimo de 2 em diante. E eu estou querendo saber qual a probabilidade que o T1 seja menor que esse mínimo. Ou seja, o T1 é menor que todos os outros, certo? Então, o que eu sei? Eu já sei que esse T'1 é uma exponencial, pelo item anterior. Um exponencial cuja taxa vai ser a soma dos lambdas, de 2 até n. E, obviamente, T'1 é independente de T1, tá? Porque T1, Tn são todas independentes. Então, esse T'1 é T2, etc., até Tn. Então, ele não tem o T, ele só depende das outras. Então, eu tenho duas variáveis exponenciais independentes. E eu quero calcular essa probabilidade, que o T1 seja menor que o T'1. O que eu faço? Eu tenho que pegar as densidades, então aqui, do T1, a densidade do T'1, e eu tenho que integrar esse produto de densidades, porque elas são independentes, no conjunto que me interessa, que é S é menor do que T. dt é ds, certo? Definição da densidade conjunta de duas variáveis. Isso era, sei lá, no cálculo das probabilidades 1 ou 2, né? Mas todo mundo já viu. Então, isso aqui é simplesmente a densidade conjunta do T1 e do T'1, porque elas são independentes, né, de 0 a mais infinito, não tem nada negativo, e só me interessa S menor do que T, porque eu quero calcular isso. Então, fica essa conta. Bom, aí eu vou integrar primeiro em T, por exemplo, então T vai de S a infinito, lambda linha 1, N menos lambda 1 T dt, e ficou esperando aqui o S para integrar depois. Bom, mas quando eu integro isso aqui, eu já sei, né, porque isso aqui é da exponencial, então a N menos lambda 1 S. Então, ficou exatamente isso que está aqui. Lambda 1 vezes a integral dessa exponencial. A integral dessa exponencial, eu sei que é 1 sobre esse número, que é a integral da exponencial. Né? A gente sabe que se eu botar esse número aqui, a integral vai dar 1, densidade. Então, ficou isso aqui, né? Que é exatamente a afirmação que a gente fez aqui. Então, essas duas propriedades são extremamente importantes para o processo de Poisson, como a gente vai ver depois, tá? Então, o mínimo de exponenciais é uma exponencial e tem essa propriedade. Bom, agora, como eu havia falado ali de um exercício que olhava a soma das exponenciais, né? Eu preciso recordar para vocês esse fato, que se você tiver variáveis aleatórias I e D exponenciais com taxa lambda, você pode facilmente calcular a densidade da soma, né? É aquilo que se chama a distribuição gama, com parâmetros n e lambda. O n é o número de a forma e o lambda é a escala. Lambda é uma função de escala só. Mas o n muda muito a forma, né? Bom, aqui no caso. E eu estou afirmando aqui, né, que a densidade é dada por essa fórmula que todos vocês certamente já conhecem de muitas vezes, né? A distribuição da gama. Mas a gente pode rapidamente recordar, fazer a conta aqui como exercício, até porque é bom a gente refrescar esses cálculos, né? Que podem ter ficado meio esquecidos com toda a pandemia e outras coisas, tá bom? Então, eu quero demonstrar isso aqui. Quando n é igual a 1, isso aqui não tem, aqui é lambda, é simplesmente uma variável exponencial. Então, n igual a 1 é a densidade da exponencial, a gente já sabe. Então, vamos fazer a conta por indução em n, é natural, né? Então, eu vou assumir que isso vale para esse n e vou mostrar para n mais 1, a prova por indução. Então, no n mais 1, eu tenho o Sn, eu tenho duas variáveis, eu tenho que somar até n mais 1 variáveis.
Então, eu tenho x e y, duas variáveis independentes, fx e fy, e eu sei que elas têm densidade. Numa situação dessa, a gente sempre pode provar que a soma tem uma densidade que é dada por essa fórmula aqui. Essa fórmula pode ser meio confusa e você um pouco se perder nela no começo, se chama convolução. Mas é a densidade da soma de variáveis independentes. Você pode pensar que isso se você quisesse calcular numa região qualquer, você tem que ver uma é x e a outra por exemplo, em vez de calcular a densidade, você calcularia a distribuição. A outra seria menor ou igual. Aí depois você manda um intervalo só para z. Enfim, eu não vou recordar como faz isso agora. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente vê, né? Então, que eu tenho que somar duas variáveis independentes, que têm densidades, fx e fy, a soma tem uma densidade que é dada por essa forma. É como se você, no caso de variáveis discretas, era como se você somasse todos os possíveis valores. Uma é x e a outra é z menos x. E como elas são independentes, eu produto. E eu tenho a soma. Só que agora aqui não é soma, é integral. E a densidade. Então, aqui dentro da soma, eu tenho uma integral em x. Z é o valor da soma, né? Porque uma é x, a outra é z menos x. Tá bom? Então, esse fato aqui eu vou tomar por conhecido, mas se você quiser recordar, você recorda lá. Tá bom? Então, tendo isso, o que eu faço? Eu vou fazer por indução, né? Eu vou pegar o meu y, ou x, tanto faz, como sendo Sn, e o x sendo o Tn mais 1. Tanto faz, né? X ou y, x mais y ou y mais x é a mesma coisa. Mas eu vou fazer assim só porque eu já tinha escrito assim, quando eu me dei conta que talvez era natural fazer o contrário, mas aí eu fiquei com preguiça de apagar tudo, fazer de novo, né? Que eu já estava escrevendo. Então, tanto faz, né? Então, eu vou fazer por indução, o y eu vou chamar de Sn e o x eu vou chamar de Tn mais 1. Então, x mais y é o Sn mais 1. É esse cara. Então, eu aplico essa fórmula. Como o y é Sn, né? Bom, eu aplico essa fórmula. Um é y, um é x. Não, exatamente, eu estou aplicando essa aqui. Que eu não queria que vocês tivessem que ver que era isso. Essa aqui. Então, o meu x, para mim, é o Tn mais 1. Então, aqui fica lambda n menos lambda s. E o y é o Sn. Então, fica a densidade do Sn. Lembra, aqui na fórmula geral, você tem que integrar de menos infinito a mais infinito. Todos os valores possíveis. Entretanto, as nossas duas distribuições, elas só tomam valores positivos. Então, o S tem que ser positivo e o T menos S também tem que ser positivo. Senão vai dar zero. Ou esse termo dá zero, ou esse termo dá zero. Então, a minha integral, que no caso geral é assim, nesse caso ela fica simplesmente a integral entre 0 e T. Então, agora eu fiquei com essa formulinha, eu vou lá, substituo a minha hipótese de indução aqui nessa fórmula, né? Isso aqui é a hipótese que eu tenho aqui de indução. Então, só que agora, em vez de estar no T, eu estou no T menos S. É o valor que eu estou calculando. Certo? Aí eu fiquei com essa conta aqui. Para fazer. Essa conta é simples, né? Porque você vê aqui o n menos lambda s vai embora com n mais lambda s. Então, das exponenciais, sobrou só o n menos lambda t que está aqui. Tá bom? O lambda n, você tem um lambda aqui e outro lambda n aqui. Então, ficou um lambda n mais 1 aqui. E aí, tem a integral desse t menos s. Eu nem sei por que eu deixei o n menos 1 fatorial aqui. Você tem integral, né? Aquilo ali, você sabe, integral, né? Você tem que sobrou aqui uma integral de 0 até t
de T menos S na N menos 1 ds, né? S. Bom, mesma coisa que a integral de 0 a T de U na N menos 1 du, né? Certo? Que é T na N sobre N. Então, tem um T na N sobre N, você já tinha um N menos 1 fatorial aqui, ficou isso aqui. T na N sobre N fatorial. Então, que é exatamente a fórmula, no caso, N mais 1, que estava escrito aqui. Tá? Então, você provou por indução que a densidade da gama é essa aí, coisa que você já sabia, com certeza. Mas eu estou só recordando. Tá? Então, agora, você pode fazer exercício. Uma opção para você fazer o exercício, que a gente disse, é que o NT, a probabilidade... NT significa, né, era aquilo. NT era igual a N, se ou C, o SN é menor ou igual a T, que é menor que o SN mais 1. Certo? Os S eram os tempos das ocorrências. Então, você tem essa probabilidade que você quer calcular. Aí você pode calcular fazendo a conta, né? Que SN é menor ou igual a T, mas SN mais 1 não é menor ou igual a T. Como o evento SN mais 1 está contido no SN, né? Certo? SN mais 1 menor ou igual a T, obviamente está contido no evento SN menor ou igual a T. Tá? Então, a probabilidade da diferença é a diferença das probabilidades. Então, você teria que fazer essa conta aqui, que essa aqui foi dito como é que é a densidade, você pode, por aí, fazer uma conta. É um cálculo meio chatinho, mas você pode fazer, sem grandes dores de cabeça. Tá? A outra possibilidade é você fazer algo um pouquinho mais esperto, que você tem que fazer menos conta. Que é isso aqui. Eu posso dizer assim, NT igual a N, que significa isso, como a gente já disse, e eu posso escrever isso assim, o SN é alguma coisa, é algum S entre 0 e T, e o TN mais 1 tem que ser maior que o T menos S, certo? É essa justificativa aqui, que ela é um pouquinho mais sutil. Sempre que você tem uma coisa que vai simplificar a conta, provavelmente tem alguma justificativa mais sutil, né? A outra é na bruta força. Mas você entende aqui, você pode pensar que isso aqui quer dizer que SN está muito próximo de S, né? Szinho. É um Szinho mais delta S. E para que o SN mais 1 ultrapasse, então, T, se só C, o TN mais 1 for maior do que aquilo que está faltando, né? Porque aí a soma vai dar maior do que T. Então, isso que está aqui, essa probabilidade é igual a essa. Tá? Aí você vai lá, você conhece essa densidade e conhece essa probabilidade. Essa aqui é a gama, você coloca aqui a densidade. Essa aqui é a probabilidade da exponencial, não tem n na probabilidade, é simplesmente isso, se o t for maior que s. Tá? Então, s está entre 0 e t. Aí você faz a conta, vê que vai ficar muito simples agora, porque tem n menos lambda s que vai embora com esse menos, vai dar mais. Sobrou um n menos lambda t aqui fora, tem o lambda n que ficou aqui fora, tem um n menos 1 fatorial aqui fora. Dentro da integral ficou a integral de 0 a t de s na n menos 1 ds, que já calculamos antes, é t elevado a n sobre n. Então, você ficou com essa fórmula bonitinha, que era o que você queria ver, tá bom?
Deixa eu ver se eu tenho tempinho. Eu vou gastar 2 minutinhos aqui mais, porque esse fato é um fato importante. Então, eu queria contar agora, para na próxima aula ele já ter algum tempo de amadurecimento para vocês. Mesmo porque o que eu vou contar aqui é muito simples, você sabe. Mas é que depois a gente vai querer usar uma versão um pouquinho mais sofisticada. Então, decorre da própria existência do processo de Poisson, a gente pode ver o seguinte: se você pegar duas variáveis aleatórias de Poisson, independentes, a soma vai ser uma Poisson, com parâmetros sendo a soma dos parâmetros. Todo mundo já fez esse exercício, cálculo das probabilidades 1, né? Sem dúvida. Então, por isso que eu falei que era só 2 minutinhos aqui. A conta você faz, ela é muito simples. N1 mais N2 igual a N, significa, vai somar todas as possibilidades de 0 a N, um é K e o outro é N menos K. Como eles são independentes, essa probabilidade é o produto das probabilidades, né? Como elas são Poisson, você coloca aqui o valor, pela fórmula que você sabe, e ficou isso aqui, né? E na menos lambda 1, e na menos lambda 2 vai aqui fora, tem lambda 1K, lambda 2 a N menos K, e somatório desses negócios aqui, dos combinatórios. Aí você faz o velho truque, multiplica e divide por N fatorial, isso aqui se transforma, N escolhe K, então isso aqui pelo binômio de Newton, é lambda 1 mais lambda 2 elevado a N. Pronto, tá? Você já provou. Aqui, um comentário. Se você acredita que o processo de Poisson existe, você poderia pensar que decorre daquela construção. Né? Tem o tempo lambda 1, e aqui tem o tempo lambda 1 mais lambda 2. E você está usando o processo de Poisson com lambda igual a 1, por exemplo. Certo? Então, se você acredita que a construção que a gente fez está certa, esse fato aqui está incluído lá, porque o processo de Poisson diz que o número de ocorrências em um intervalo de comprimento T é uma Poisson com parâmetro lambda T. E em intervalos disjuntos são independentes. Então, o número de ocorrências aqui é uma Poisson lambda 1. O número de ocorrências aqui é uma Poisson lambda 2, porque é a diferença dos tempos. Aqui é lambda 1 mais lambda 2, menos lambda 1. Então, essa é a Poisson lambda 1, essa é a Poisson lambda 2. O número total é uma Poisson lambda 1 mais lambda 2, porque é um intervalo de comprimento lambda 1 mais lambda 2. Mas é óbvio que isso aqui é como que você está usando algo mais sofisticado para fazer algo mais simples. Mas é só para dizer que o processo de Poisson faz sentido ter incrementos independentes estacionários devido a essa propriedade aqui. Tá? Bom, devido a essa propriedade aqui. Então, na próxima aula, a gente vai querer juntar essa propriedade simples com essa outra aqui. Onde é que estava? Essa aqui. Onde é que estava? Do mínimo. Aqui. Para falar de alguma outra coisa do processo de Poisson, que é extremamente importante. Tá? Porque você pode pensar agora, que é o seguinte, você pensa assim, no processo de Poisson como aquele conjunto de marcas, né, que são onde acontece alguma coisa. Aí agora você faz a seguinte brincadeira, você tem uma moedinha, e você vai, e para cada marca daquelas, você joga a sua moeda. Se der cara, você mantém a marca, se der coroa, você apaga a marca. O que sobrar ainda é um processo de Poisson com um novo parâmetro, que você pode já descobrir de acordo com isso que a gente falou agora, mas que a gente vai ver na próxima aula. É uma propriedade extremamente importante, tá? Porque a gente está fazendo a coisa mais simples do processo de Poisson, mas ele é muito, muito importante, não só
Porque você pode pensar essas marcas ao longo do tempo, mas você pode pensar espacialmente também, né? É uma distribuição de pontos em qualquer lugar, que tem certas propriedades. Tá? Isso a gente vai, desde pensar o número de ocorrências no intervalo, o número de pontos numa certa região, né? Chamado processo pontual de Poisson. E a intensidade desses pontos é dizer qual o valor médio do número de pontos. Então, é um processo extremamente importante, básico, fundamental em muitas coisas, desde coisas mais simples até coisas mais sofisticadas. E que ele tem uma... Você pode generalizar a espaços muito gerais. Essas marcas podem ser coisas muito gerais e os espaços onde elas estão definidos também. Isso dá uma potência muito grande para a ideia de processo pontual de Poisson. Então, mas vem desses dois fatos bem simples que a gente falou aqui. Então, eu pediria que vocês refletissem sobre eles, dessem uma olhada nessas demonstrações para facilitar a vida daqui para frente. Então, eu vou interromper aqui